Bom, então vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje algo que não é da temática ambiental, mas é bem importante, tanto no curso quanto para a vida, que são as boas práticas de apresentação. Então, um pouquinho sobre mim. Sou a Gabi, eu tenho 23 anos, sou 018 da gestão ambiental e estou no PET desde o segundo semestre de 2018. Em relação às apresentações, elas são extremamente importantes em qualquer contexto, então por isso eu vim trazer para vocês a palavra do PowerPoint, se vocês estão disponíveis para aceitá-la, e ela tem o objetivo de passar uma mensagem, seja ela qual for. Por exemplo, hoje a gente está passando mensagens sobre temáticas que a gente gosta ou que a gente acha importante. E a principal regra das apresentações é que quanto mais simples e visual, melhor. Sempre assim, o mais visual possível. Em relação, então, às boas práticas, o layout é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da apresentação, porque a estética ela vai estar muito alinhada com a nossa apresentação. Ela mostra os principais pontos, mostra trocas entre temáticas e coisas do tipo. E ela transmite a nossa mensagem de uma maneira clara. Então, ela vai trazendo as principais transições entre as várias temáticas que a gente aborda dentro de uma apresentação. O nosso objetivo com a apresentação também é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque ele nos traz o que a gente quer passar com essa apresentação. Então, ela vai ser apresentada ou ela vai ser enviada por um e-mail ou por alguma outra rede, que isso também impacta muito na nossa apresentação. Então, o objetivo, quando a gente vai apresentar, a gente tem uma apresentação mais visual com tópicos. Assim, a gente só vai lembrando o que deve ser discutido ao longo dessa apresentação. Porém, quando a gente vai pegar essa apresentação e enviar por e-mail, por exemplo, a gente precisa que esteja toda a comunicação ali dentro para que todos que receberem entendam o que está constando ali no material. Então, ela vai ser uma apresentação mais completa, com todo o conteúdo que a gente quer abordar, mas sempre respeitando essa questão da visualidade e também da comunicação mais enxuta, mais simples. Em relação ao nosso storytelling, a gente sempre realiza esse storytelling por meio de um planejamento. Esse planejamento ele vai seguir um raciocínio lógico e uma ordem de fatos acontecendo, para que a gente interligue as várias temáticas que vamos trabalhar dentro da apresentação. Esse planejamento pode ser feito, por exemplo, num documento à parte, ou mesmo numa folhinha de papel, para que você tenha claro tudo que você vai abordar dentro da apresentação e como uma coisa se interliga com a outra. Então, eu não começo contando o final da história antes de dar a contextualização de tudo. Eu preciso ter esse raciocínio e esse desenvolvimento ao longo da minha apresentação. Outra coisa muito importante é o background. Então, a diferença de cores através da padronização de fundos. Os slides de transição, eles devem ser diferentes dos slides de conteúdo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o slide de transição do storytelling e aqui é o slide de conteúdo para cada tópico. Eles diferenciam o que está acontecendo em cada uma das coisas e quais são as temáticas abordadas em cada um dos slides. Em relação aos slides, a gente sempre tenta padronizar tudo que está dentro daquela apresentação. Desde as fontes utilizadas, então, entre os slides eu não fico alterando as fontes, os alinhamentos. Eu quero colocar os subtítulos dos slides centralizados. Então, eu vou usar, desde o começo da apresentação até o final, esses subtítulos todos centralizados. Eu prefiro que eles fiquem alinhados no canto esquerdo. Então, todos eles vão estar alinhados no canto esquerdo. Em relação a posicionamentos também. Então, se eu colocar uma imagem no centro do slide, a próxima imagem também deveria estar no centro do slide, para que fique tudo bem organizadinho. Em relação ao alinhamento, algo que nos auxilia muito, principalmente no Google Slides,
são as linhas de grade. Quando a gente vai arrastar qualquer elemento dentro do Google Slides, ele aparece uma linha vermelhinha que mostra aonde que ele se encontra. Então, no meio da página, qual o distanciamento entre o título e o texto, por exemplo, ou se eu tenho 2 bloquinhos de texto, ele nos mostra o comparativo entre eles, né, se eles estão alinhados, qual que é a distância entre os mesmos, e etc. Em relação à hierarquia, ela segue sempre o nosso storytelling, e ela sempre vai do macro para o micro. Então, primeiro eu abordo a temática geral, dando a contextualização, para depois chegar até os tópicos específicos que estão dentro dessa hierarquia. Os ícones, eles nos auxiliam em relação aos tópicos. Em vez de a gente utilizar apenas aqueles tópicos que é uma bolinha ou uma flechinha, a gente pode utilizar o ícone, porque ele conecta o ponto que a gente tem que falar com a mensagem. Isso vai fazer com que a gente lembre qual a mensagem a ser transmitida. Então, cada um deles tem uma estética que vai fazer referência a essa mensagem e não vai e vai nos lembrar o que tem que ser falado em cada um dos tópicos. Além de que a gente é muito visual. Então, quando a gente está apresentando, se a gente tem ícones, faz com que a pessoa que está vendo essa apresentação grave melhor a mensagem que a gente está transmitindo do que apenas uma bolinha ou uma flechinha para indicar o tópico. Em relação às imagens, então, eu falei, a gente deve sempre padronizar o estilo da imagem e o alinhamento, assim como as legendas. A gente sempre tenta deixar legendas nas imagens por conta de fontes e direitos autorais. E daí a gente sempre deixa a mesma fonte na legenda, mesma posição de legenda, então se vai ficar em cima, embaixo, centralizado junto com a imagem, coisas do tipo. E em relação às animações, elas nos auxiliam muito durante a apresentação para ilustrar o que a gente está falando. Igual vocês vão ver mais para frente que eu vou mostrar algumas animações. Além disso, a gente também pode utilizar animações do próprio slide. Então, transições, aparição de objetos, as saídas do próprio slide para indicar onde começa uma coisa, onde termina outra. E a gente pode fazer também essa transição manualmente, que seria eu copio o slide e nesse eu tenho só a primeira parte do texto e no próximo já aparece a segunda, para não ter que ficar animando a apresentação e na hora que a gente enviar isso por e-mail, perder essa animação. Ou então cobrir, né? Às vezes a gente coloca uma imagem em cima do texto e depois quando a gente envia, essa imagem acaba cobrindo o texto. Então, duplicar o slide é interessante e colocar a imagem só no segundo slide, porque quando a gente passar para frente, vai aparecer como se fosse a animação, porém a gente não perdeu aquela informação do texto na hora de ser enviado. E aqui vão algumas dicasinhas. Em relação a tabelas, a gente sempre tenta deixar elas o mais clean possível. Então, a gente remove as cores, não deixa elas tão coloridas. Aquelas cores de transição são importantes para diferenciação. A gente sempre tira as linhas que ficam no meio, por conta de visualização, e deixa o texto alinhado conforme as informações que estão nessa tabela. Também é importante a gente não ficar colocando a borda da tabela, porque daí ela fica com uma estética bem diferente, né? Quando tem a borda. E outra dica é quando a gente tem uma informação repetida várias vezes e seguida. Em vez da gente deixar essa informação repetida 4, 5 vezes, a gente unifica as células do Excel ou do Google Sheets para que fique apenas uma informação. E daí, centralizando isso, a gente já consegue essa informação de que aquele primeiro
texto ou número, vale para as informações que estão seguintes. Em relação a gráficos, a gente tende a colocar muitas coisas em um gráfico, só que quanto mais enxuto, melhor. Então, retirar as cores que a gente coloca muito, retirar bordas, o fundo do próprio gráfico, e também tentar sempre utilizar gráficos mais compatíveis com aquilo que a gente está querendo retratar. Então, um gráfico de barras, ele é mais visual do que um gráfico em pizza. Então, a gente utiliza o gráfico em barras para comparar, por exemplo, uma estimativa ou uma porcentagem. E um pouquinho mais sobre gráficos em relação aos em barra. A gente sempre tenta não utilizar efeitos visuais, porque isso acaba dando um contraste que pode confundir na hora da apresentação ou mesmo na hora de analisar esse gráfico, e retirar também aquelas informações a mais, como as linhas de grade, elas podem ficar mais claras do que deixar tudo preto, fica, né, dando um visual meio confuso, fica com muita informação ali que não seria necessária. E também não precisa colocar o número, né, a porcentagem ou o número dentro das barrinhas, porque a gente já tem essa informação na lateral, então fica redundante e acaba poluindo o nosso gráfico. O fundo também é sempre importante remover, porque daí ele fica conforme o fundo do próprio slide, para que não tenha muita informação ali na nossa comunicação, na nossa apresentação. E era isso, gente. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, também podem mandar aí.